Convidamos agora os ilustres convidados para compor a mesa diretora. Chamamos o senhor Orlando Carneiro, que é o presidente da USE de Osasco, União das Sociedades Espíritas de Osasco. Senhor Pedro Piragibe, do Conselho Espírita Regional 1 Oeste, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O presidente da USE para o Estado de São Paulo, senhor Atílio Campanini. Presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, senhor Macir Petroni. Convidamos o senhor João Dário, chefe de gabinete do prefeito, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Osasco, Celso Gílio. Convidamos ainda o vereador Altino Rossi. Convidamos o doutor Miguel de Jesus Sardano e esposa, senhora Terezinha Sardano. Convidamos agora o nosso nobre presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador doutor Dionísio Mateus e esposa. Convidamos agora o palestrista dessa tarde, nosso querido irmão, professor Divaldo Pereira Franco.
convidar o vereador Dionísio Mateus, doutor Dionísio Mateus, presidente da Câmara Municipal de Osasco, para dirigir-se à tribuna. Excelentíssimo senhor prefeito de Osasco, Dr. Celso Gílio, hoje aqui representado pelo nosso amigo João Dário, vereadores da Câmara Municipal de Osasco, os quais eu saúdo em nome do vereador Altino Rossi, secretários de saúde do município, os quais eu cumprimento em nome do secretário da Indústria e Comércio, o nosso amigo Yamato. USE Osasco, aqui representada pelo Orlando Carneiro, SER Oeste pelo Pedro Peragibe, a USE Estadual pelo Atílio Campanini, a FESP pelo Moacir Petroni, Casas Espíritas e dirigentes espíritas, Dr. Miguel Sardani, nosso amigo, sua esposa, Dona Terezinha, o coral e orquestra Carlos Gomes, em nome do maestro Silvio Tancredi, a minha esposa Maria Tereza, a toda a minha assessoria, autoridades civis e militares, meus senhores e minhas senhoras. Antes de passar a apresentação do currículo do nosso orador convidado, peço licença para dizer algumas palavras de agradecimento a uma pessoa que colaborou de forma muito substancial para o sucesso desta Semana Espírita. Refiro-me ao estimado amigo e grande realizador que é o prefeito desta cidade, o companheiro Celso Antônio Gílio. Quero consignar nesta oportunidade o meu vivo agradecimento ao colega Celso, pelo sincero interesse que demonstrou em todos os momentos, para que tudo nesse certame saísse inteiramente a contento. Quando das providências preliminares para a realização deste evento, até quando me encontrava no corredor da prefeitura, Celso me perguntava se tudo estava sendo feito com critério para o sucesso da semana. Em sintonia com essa atenção do chefe municipal para com o nosso evento, diversos setores da municipalidade foram acionados e deram, cada qual à sua maneira, uma importante contribuição. Por tudo isso, pelo carinho com que o Dr. Celso encarou e assumiu esta Semana Espírita, só me resta agradecer com profunda gratidão. Muito obrigado. Há cerca de um ano, tive a honra e o privilégio de saudar nesta laboriosa cidade de Osasco, cujo lema é cidade e trabalho, a este símbolo do trabalhador da seara do bem, que é o nosso convidado, o nosso orador desta tarde, professor Divaldo Pereira Franco. Há um ano atrás, Divaldo se tornava nosso irmão de coração, nosso irmão osasquense. E naquela época eu já dizia o que o grande apóstolo do Espiritismo afirmou com todas as letras: Divaldo tem uma estrela na boca. Francisco Cândido Xavier afirmou com todas as letras: Divaldo tem uma estrela na boca. Feliz imagem utilizada pelo santo de Uberaba para simbolizar quanta riqueza e luminosidade brotam deste órgão físico, como veículo privilegiado da inteligência e da mediunidade do nosso orador convidado. Neste ponto, só me cabe, meus amigos, seguir o conselho de Camões. Quando um poder mais alto se levanta, cessa tudo o que a musa canta. Muito obrigado a todos.
Jesus, após a tua ida para o plano espiritual, encontrava seus discípulos cabisbaixos, circunspectos, envolvidos numa tristeza parecia infinita. Mas eis, Mestre, que voltaste a conversar com eles numa ressurreição tão clara, que a fé fluiu novamente naqueles corações e passaram então a seguir incontinente. E nós, que sentimos, Senhor, a imortalidade da alma, queremos te agradecer por todas as bênçãos que nos tem dado, por todos os amigos que possuímos, por tudo, enfim, Senhor, que teu amor nos tem dado. Entretanto, o que mais te agradecemos é por ter nos ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em novas existências tudo quanto não podemos fazer nesta para nosso progresso. É assim, Jesus, que a doutrina dos Espíritos explica o amor tão grande do nosso Criador para com seus filhos. E é por isso que nesta tarde, quando todos lembram da Páscoa, da ressurreição, nós te lembramos, redivivo nas nossas almas, na certeza absoluta da tua presença, através destes espíritos amigos, que possam eles envolver em bênçãos todo o nosso Osasco, envolvendo todos aqueles que te lembram, quer seja nas imagens, nos quadros, na palavra, mas sobretudo, Senhor, abençoa o esforço desses companheiros e sobretudo ainda abençoa o movimento espírita na divulgação destas verdades que tanta força nos dá na caminhada na terra. Abençoa o nosso querido Divaldo, que ele possa sentir o nosso coração, o coração de todos agradecidos pela luta, pelo trabalho, pelos exemplos tão dignificantes que nos estimula a te seguir, Jesus. Sê conosco, abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Prezadíssimos companheiros, irmãos de ideal, Divaldo Pereira Franco, que já se tornou credor do maior carinho da família espírita do Brasil e do mundo, retorna mais uma vez à cidade de Osasco, que o adotou em seu coração. Conforme foi dito, este gigante da palavra e da ação tem sido um instrumento de Jesus, tem sido o porta-voz da mensagem espírita em todos os quadrantes, já tendo percorrido 51 países, cerca de 3.000 cidades, realizando perto de 10.000 conferências ao longo desses 48 anos de vida pública. A par desse trabalho de divulgador, pela sua mediunidade psicográfica, já passaram 121 títulos, 5 milhões de exemplares vendidos em português e em vários outros idiomas. Além deste trabalho do livro, hoje contamos com a tecnologia do vídeo e do áudio, onde as palestras poderão ser vistas e revistas por muitas vezes
Como a conferência desta tarde está sendo gravada profissionalmente e ficará à disposição daqueles interessados, bastando dirigir-se às bancas de livro, onde terão a orientação de como obter a gravação desta fita e de outras, cujos direitos autorais são reservados à comunidade da Mansão do Caminho, obra social que Divaldo Franco, Nilson de Souza Pereira e uma equipe de denodados companheiros ergueram na cidade do Salvador há 40 anos. A Mansão do Caminho hoje conta com cerca de 3.000 crianças e jovens que diariamente adentram aqueles portões para receberem o pão do corpo e o pão da alma. É um trabalho de relevante importância quando estamos no Brasil atravessando momentos difíceis. Uma obra se mantém de pé, mostrando que é possível, mostrando que é viável, que o bem ainda predomina. E Divaldo tem sido este cavaleiro da esperança, levando sempre o consolo e a iluminação. Conforme foi amplamente divulgado pela programação da Segunda Semana Espírita de Osasco, a conferência desta tarde será baseada nestes 2 livros: O Homem Integral, O Ser Consciente. Trata-se de um trabalho de psicologia transpessoal, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que vem ultimamente ditando estas obras voltadas para esta psicologia do espírito, a psicologia da alma. Estes 2 livros estão à disposição nas bancas e a palestra desta tarde será fundamentada naquilo que foi elaborado através destes livros. Avisando também que esta obra de Divaldo, A Mansão do Caminho, para ser conhecida, para ser divulgada, a pedido de muitas pessoas que há anos querem conhecer o trabalho de Divaldo, foi feito um trabalho profissional, uma gravação em vídeo, e esta gravação mostra a Mansão do Caminho em sua totalidade. Todas as atividades, todas as escolas, as creches, escola de 1º grau, cursos profissionalizantes e toda a rede de apoio e assistência e promoção humana oferecida pela Mansão do Caminho. Trata-se de um filme onde nós viajamos por dentro daquela obra, numa área de quase 100.000 metros quadrados e com 34 prédios, numa verdadeira cidadela, um verdadeiro oásis de amor plantado em plena cidade do Salvador, tão conhecida por suas praias, pela sua beleza natural, mas agora também conhecida por esse trabalho notável, esse farol que sai de Salvador, que parte daquela capital, iluminando corações e mentes, estimulando-nos para o trabalho. Nós vamos ouvir Divaldo. Digníssimo prefeito Celso Dílio, nobre presidente da Câmara de Vereadores, querido doutor Dionísio Mateus, senhores vereadores, senhores secretários, dignas autoridades presentes e representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas.
A mitologia grega é rica de símbolos, símbolos que retratam o cotidiano da criatura humana. E nós nos abeberamos dessa mitologia para buscarmos uma personalidade que vem merecendo da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise as mais cuidadosas observações, porque retrata, de certo modo, as manifestações psicopatológicas da criatura humana no passado e particularmente do homem deslumbrado dos dias de hoje. Referimos-nos a Narciso, o jovem que nasceu na cidade de Téspia, na Beócia, filho de Liríope, e ao mesmo tempo do seu digno consorte. Este jovem era portador de uma beleza incomparável. A Enciclopédia Britânica, apresentando uma versão variada da tradição mitológica, assevera que ele tivera tido uma irmã, também portadora de muita beleza, e que ao morrer deixaram profundamente perturbado. Mas a tradição mitológica informa que Narciso, cultivando a beleza da sua realidade, tornara-se inevitavelmente uma criatura especial que se reservava o direito de ser elegido pelos deuses, e a ninguém dava qualquer importância. Em determinada fase da sua vida, por ele se apaixonou-se a ninfa de nome Eco, e também o amante da ninfa. Mas ele, cheio de si mesmo, desprezou aquele sentimento de amor, o que ele fez merecer de Nêmesis, uma das grandes embaixadoras dos deuses, um terrível castigo. Quando Narciso nascera, um dos maiores videntes da época na Grécia, Tiresias, tivera a oportunidade de dizer que a sua vida dependeria de um fato perfeitamente destrutivo, que estava vinculado à tradição grega. A criatura que contemplasse a própria imagem facilmente seria vítima de uma tragédia. E Narciso, no dia que se visse refletido, ele seria tomado de uma angústia de tal natureza que a vida lhe perderia o sentido e o significado. Graças a isto, Nêmesis conseguiu dos deuses que punissem aquele estado exagerado de egotismo. E certa feita numa caçada, ele acercou-se de um lago transparente para beber água, e ao ver-se refletido no espelho líquido, apaixonou-se pela própria imagem. Tomado de uma manifestação afetuosa por si mesmo, ele recuou, e não encontrando ninguém na terra que fosse dotado de semelhante beleza, começou a murchar, até que morreu de angústia. Assevera a tradição ancestral, enquanto outra corrente mitológica afirma que de tanto contemplar-se diante das águas e apaixonar-se por si mesmo, ele um dia se teria afogado no lago espelho. A verdade é que, compadecidos do destino trágico de Narciso, os deuses deram-lhe o nome a uma flor imaculada, rica de perfume, que traduz a tragédia deste vulto mitológico. Mais tarde se escreveria que as ninfas do Olimpo, fascinadas pela beleza de Narciso, acercaram-se o dia do lago e perguntaram às águas tranquilas: é verdade que Narciso era tão belo?
E o lago, tomado de surpresa, interrogou por sua vez as ninfas. E quem era Narciso? Elas redarguiram: aquele homem de beleza incomparável, que refletia a sua imagem nas tuas águas tranquilizadoras. E o lago concluiu: eu nunca vi este homem, eu não me recordo dele. Aliás, eu me recordo de alguém que, detendo os seus olhos sobre mim, eu me sentia comprazido em ver o meu reflexo na transparência dos seus olhos. E a tradição estabeleceu que o narcisismo é uma patologia que caracteriza a criatura encarregada do culto ao corpo, à sua própria imagem. A beleza transitória da matéria é aquela situação que caracteriza a pessoa autodeslumbrada diante de valores reais ou de valores fictícios. A grande preocupação da psicologia é examinar a criatura na sua profundidade ética para tentar encontrar a realidade de um ser ideal. Esse ser ideal vem sendo perseguido desde o momento mitológico. A própria concepção de Narciso refletiria este homem integral, uma criatura dotada de uma beleza transparente e estética, que pudesse preencher todos os padrões do idealismo e, ao mesmo tempo, preencher todos os padrões da sensibilidade. Na tragédia de Narciso, verificamos essa impossibilidade, o que teria levado, por certo, uma corrente de filosofia grega a dizer que a criatura humana é nada mais, nada menos do que uma aglutinação de moléculas, de átomos, acionados pelo movimento em um campo de vácuo, para poder demonstrar uma realidade tangível que de um momento para outro se desagrega pelo fenômeno da morte, aniquila-se e volta ao caos das origens. Mas enquanto a corrente atomista estabelecia que a criatura demanda ao nada de onde se teria originado, reverte ao caos, que seria a base essencial da sua origem, uma outra corrente de pensamento definiria que a criatura humana é de natureza ética e imortal, que vem do mundo das ideias, que é a realidade absoluta para uma experiência transitória na matéria, após o que retorna àquela causalidade primeira, sendo constituída de dois elementos essenciais: o ser integral, o espírito imortal, e a matéria transitória, que lhe é um revestimento para facultar-lhe a aprendizagem na jornada da evolução. Essas duas correntes irão distribuir-se através da história, ora ampliada uma e a outra fenecendo, posteriormente uma encontrando exuberância, enquanto a outra padece de desequilíbrio, para chegar à atualidade na grande competição narcisista do poder, da beleza, da exibição tecnológica ou dos grandiosos engenhos da ciência, que logrou atingir o estado inimaginável de projetar o homem fora das limitações do planeta, que lhe serve de berço, onde se encontra evoluindo para as dimensões da galáxia. Entre os séculos IV e V da decadência do Império Romano, Boécio, fazendo uma análise da criatura humana, dizia que a pessoa é o ser constituído de matéria, porém formado de uma natureza animal. Mais tarde, a sociologia iria definir a criatura humana como sendo espírito,
o ser de atavismo animal, com uma necessidade gregária, para poder aglutinar-se numa sociedade, estabelecendo padrões de comportamento que facultariam ao próprio ser o seu desenvolvimento ético, estético, estésico e espiritual. A sociologia coube a grande tarefa de oferecer à psicologia a visão de uma criatura integral, de um homem fundamentado na realidade de valores éticos, que pudesse discernir entre o bem e o mal, o que pode e deve, daquilo que deve, mas não pode, ou daquilo que pode, mas não deve realizar. É nesse debate que nos encontramos as criaturas humanas, procurando identificar a nossa realidade e definir o que é realmente uma pessoa. Invariavelmente somos animais bípedes que pensamos e que, vitimados pelo instinto, procriamos. A psicologia estabeleceu na época do passado próximo, que o ser humano era apenas a sua casa cerebral. A usina cerebral era responsável pela realidade dinâmica do ser. E quando, por qualquer coisa, esses equipamentos sofisticados experimentavam a anóxia, a falta de oxigenação neuronal, desarticulava-se o encéfalo e a vida perdia o significado. Posteriormente, fazendo uma análise mais profunda, a psicologia pôde perceber que a criatura humana não é apenas a casa de força do seu cérebro, que produziria o pensamento, mas é uma realidade denominada metaconsciência, que através do cérebro transmite o seu pensamento à sua realidade. Esse conceito da psicologia transpessoal iria demonstrar que a criatura humana, que a pessoa, é um ser constituído de 5 elementos essenciais: a personalidade, a identidade, o conhecimento, a individualidade, e ao lado desses 4 elementos básicos, aquele outro elemento que lhe faculta a percepção da realidade, que é a consciência. Para que em verdade sejamos uma pessoa, é necessário que mantenhamos uma aparência, que estejamos fundamentados nas diretrizes da educação, que tenhamos hábitos, uma historiografia, costumes, que tenhamos uma identificação com a realidade objetiva da Terra, que disponhamos de conhecimentos, que na área da consciência adquiremos o sentido da vida, mas que na nossa realidade profunda sejamos o somatório de várias experiências evolutivas. A essa psicologia profunda coube a tarefa de demonstrar que este ser que se torna pessoa evolui lentamente, etapa a etapa. Em cada etapa do seu processo de evolução, adquire experiências novas, que lhe vêm plasmando maiores conhecimentos, desenvolvendo-lhe a capacidade da consciência, facultando-lhe a identificação com o belo, com o bom, com o nobre, com o feliz, para que em determinado momento possa dizer: eu não estou, eu sou Deus, com D minúsculo, e conseguir atingir a minha perfeita identificação com o pensamento divino. Enquanto isso não se dá, nesse largo caminho da evolução, a pessoa encontra-se em cada etapa vinculada às experiências da etapa anterior, enquanto prepara os passos da evolução
para os patamares futuros. Buda costumava dizer que a melhor maneira do indivíduo identificar a sua realidade de pessoa é aprofundar o pensamento para examinar quem é hoje e ter uma ideia do que foi ontem, ambicionando pela descoberta do futuro, fazer uma nova análise de quem é hoje e quais são as possibilidades que tem diante de si. Mas para chegar a esse estado de avaliação, essa pessoa humana, graças aos atos nem sempre corretos das encarnações passadas, aparece no proscênio da terra, vitimada pelos conflitos, pelos complexos, pelos sofrimentos, que são ressumar daquelas atividades infelizes que lhe podem gerar estados de narcisismo, de pessimismo, complexos de inferioridade, de superioridade, de Édipo, de Eletra, das várias patologias que desequilibram a criatura humana. Nesse estado de informações, a moderna psicologia estabelece que a pessoa é um espírito imortal, transitando na busca da perfeição, enquanto se deixa engolfar pelos instintos, permanece na fase primária. Mas à medida que se liberta do instinto e marcha para a razão, vai libertando-se. Apenas há sofrimentos até encontrar uma realidade à semelhança de um heliotropismo que a galvaniza e que a arrebata, levando-a na direção da divindade. Mas invariavelmente esse grande passo da pessoa somente pode ser dado depois do seu autodescobrimento. E enquanto a criatura não realiza a viagem para autodescobrir-se, estará, como afirma o budismo, na roda estreita das reencarnações, sem sair desse círculo vicioso, porque não tem a disposição de arrebatar a roda de samsara, sendo vítima do seu próprio narcisismo. Coube à doutrina espírita, a ciência que melhor se adentrou na psicologia, a tarefa de desvendar a realidade da criatura humana, trazendo do cristianismo a extraordinária contribuição do amor. O amor, na visão da psicologia espírita, é a chave que decifra o enigma da própria criatura. E enquanto essa criatura não se resolve pelo amar, encontra-se nesse narcisismo inferior que a levará em etapas sucessivas e próximas aos estados patológicos do ciúme, da inveja, da ganância, da posse, da sensualidade, porquanto a criatura que se não conhece viaja para fora, e enquanto realiza esta viagem para o exterior, na busca de coisas, termina por abarcar coisa nenhuma. Mas aquele que faz a viagem da interiorização, que procura decifrar qual é a sua finalidade existencial, que busca descobrir as possibilidades que jazem em estado de germe no mundo interior, esse indivíduo descobre que somente através do amor, primeiro a ele mesmo, na representação de Deus, depois ao próximo, que é a manifestação de Deus, e em plenitude a Deus que engolfa o universo, a ele e ao seu próximo. A grande viagem do autodescobrimento, segundo a palavra autorizada do Dr. Cousins, é uma necessidade que se nos apresenta imperiosa,
Porque a pessoa que se não autodescobre transita de problema a problema, procurando soluções que não resolvem a sua dificuldade. Saem de um problema, adentram-se no outro problema e estão sempre mudando de formas de sofrimento, sem a disposição de se libertarem daquilo que gera os sofrimentos. E a causa essencial dos sofrimentos é a ignorância, que abre o espaço para o egoísmo, esse câncer devorador da sociedade, que começa na célula pessoal e se alastra como vírus que a tudo perturba, arrancando do organismo social os fatores imunológicos que preservam a vida. Eis porque a busca do amor tem uma grande prevalência em qualquer programa que se estabeleça para o encontro de um homem, de uma mulher integrais. A criatura integral não é aquela que se faz amada, é aquela que ama, mas que essencialmente se ama. A tradição ortodoxa das religiões levanta-se para dizer que o indivíduo que se ama é narcisista, é egótico, ele realiza o culto da personalidade e se engana. Em realidade, o egoísta é aquele que acumula para si, é aquele que reúne valores em torno de si, é aquele que se detém na busca da autossatisfação, enquanto que o indivíduo que se ama é aquele que desenvolve os fatores e valores latentes para poder tornar-se útil à comunidade. Ele percebe que a sua felicidade é uma decorrência natural e inevitável da felicidade que ele semeia em derredor. E somente pode semear luz aquele que carrega no coração a claridade diamantina e luminífera da verdade. Enquanto não colocar essa luz dentro de si, a criatura não poderá projetar essa mesma luminescência, como se vê a moderna psicologia transpessoal. A criatura queixa-se de sombras, mas esta sombra é a sua personalidade, que derrama escuridão sobre ela, sem libertá-la do seu estado egoísta. Então vivemos um momento em que os nossos dramas, as nossas psicopatologias, a nossa insatisfação, a nossa ansiedade, os nossos estados fóbicos tornaram-nos pessoas inquietas, atormentadas. Aquele que possui uma imensa fortuna teme perdê-la. Aquele que não tem valores lamenta-se por não possuí-los. E estabelecemos invariavelmente que a felicidade está condicionada aos sis, aos quandos. E deixemos de ser felizes, porque em realidade não sabemos o que é a felicidade para nós. Há aqueles que estabelecem: eu somente serei feliz quando? Eu somente serei feliz se os seus caprichos forem atendidos, ou quando lograr determinadas aspirações que não deu felicidade antes, constitui uma carga onerosa que se passa a conduzir sobre os ombros recurvados. Outros estabelecem que a felicidade é a troca de carícias, é a troca de valores, é a troca de presentes. Mas a pessoa que se não conhece a si mesma vai trabalhar por uma felicidade quimérica, olvidando-se que ao invés de dar e receber presentes, é necessário estar presente, sem exigir nada, sem receber nada. E para lograr esse tentame, é necessário auto-amar-se. Isto é, não impor a outrem o que não gostaria que outrem lhe impusesse.
nas palavras textuais de Jesus Cristo, não desejar a outrem o que não gostaria que outrem lhe deseje. Então este alto amor é um desafio, porque nos ensina a auto-perdoar-nos, a nos considerarmos criaturas humanas, portanto falíveis, frágeis, em um processo de revigoramento, a fim de não termos consciência de culpa, mas também leva-nos a uma visão que nos enseja a desenvolver as nossas potencialidades para podermos perdoar aos outros. Quem não se perdoa, a ninguém tem capacidade de perdoar, porque invariavelmente projeta a sua personalidade em outrem, e com este rigor, com este sentimento de rebeldia que ele leva ao masoquismo, estabelece o sadismo para poder ver os outros sofrendo e autossatisfazer-se. A descoberta das nossas possibilidades somente é factível quando temos a coragem de nos descobrir e de reconhecer a nossa fragilidade, mas também quando temos o valor moral de verificar as possibilidades infinitas que estão diante de nós. Cristóvão Colombo tinha certeza de que, viajando na direção do oeste, encontraria terras, e por mais que tentasse dissuadi-lo, ele perseverou e encontrou terras que hoje constituem todos os 3 continentes americanos, sincronizados em um continente maior do que os demais do globo. Pasteur tinha certeza de que, além da visão, estava a causa de determinadas enfermidades degenerativas, e era necessário ir além dos limites da visão para encontrar esse fator infeccioso que dizimava milhões de pessoas através da cólera, e perseverando diante do pessimismo, da perseguição dos seus pares e dos doutores da Sorbonne, ele descobriu a vacina antirrábica que salva milhões de pessoas cada ano e abriu horizontes novos para salvar a humanidade com a descoberta da microbiologia. Galileu tinha certeza de que não era a Terra fixa em torno de cujo eixo girava o universo. Perseguido, desdenhado, ameaçado de ser queimado vivo aos 82 anos de idade, ele perseverou, e com um telescópio feito por ele mesmo, em um caráter artesanal, ele pôde verificar que a Terra girava em torno do Sol e deixou para a humanidade um grande legado. Allan Kardec, examinando as mesas que se agitavam e que constituía um divertimento para a frivolidade social, deu-se conta que deveria haver uma energia pensante, lógica, que acionava a mesa, e apesar da má-fé religiosa, da perseguição científica, propôs a ciência espírita, que na sua visão filosófica resolveu o problema de Édipus diante da Esfinge, e na mensagem religiosa restaura a pulcridade do cristianismo, dando à pessoa humana dignidade e valor. Esses homens e aquelas mulheres, como Madame Curie, Anna Nery e outras, que acreditavam nas suas possibilidades intrínsecas, demonstram que se conheciam seus limites, sua fragilidade, mas também conhecia a força incomensurável que dormia neles, porque eles sabiam que Jesus nos houvera dito: vós sois deuses,
podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, se quiserdes. E eles quiseram, e desvelaram o Deus que lhes jazia, inerte, à semelhança de um germe de vida, que encontrando fatores mesológicos e filogenéticos, desenvolveu a sua capacidade infinita de glorificação. Mas o homem comum, narcisista, ao cultivar o belo, detém a ideia atávica de que a pessoa é a matéria e é o espírito, ou é apenas a matéria. Aqueles que acreditam que a pessoa é somente a matéria, esses vivem atormentados pelo ciúme, pela insegurança, pelos medos, que são remanescentes das reencarnações passadas, que eles não se interessaram de penetrar, e desconhecendo a gênese, não podem deter a avalanche dos efeitos. Aqueles outros que acreditam ser o homem, o espírito criado por Deus na hora do nascimento, e que no momento da oxigenação dos pulmões encaixa-se na matéria, pratica o aborto, faculta a eutanásia, propõe a pena de morte, não respeita a vida, porque a vida para ele está dividida em duas etapas: a matéria espontânea e automatista, e o espírito que independe dela. Somente a visão espiritista de uma criatura trinitária, de um espírito perispírito que modela a matéria, é que pode dar dignidade à pessoa, porque através do pensamento o espírito vai plasmar nas futuras experiências perispírito aquilo que se lhe faz necessário para evoluir pelas marcas no corpo físico. Desta maneira, diante dos imensos desafios, diante das dores que lhe surgem inesperadamente, essa criatura, ao invés de desesperar-se, de deblaterar, sabe que pode deter esses efeitos danosos através de novas causas, que pode sustar essas consequências perturbadoras através de novas ações positivas que lhe hão de constituir o patrimônio das aspirações futuras. Ao Espiritismo cabe a grande tarefa de delinear o ser consciente das suas responsabilidades, dos seus valores. Nesta frase notável de Allan Kardec: não é a matéria que é fraca, é o espírito que se encontra debilitado. Toda vez que a criatura é desafiada para um labor, que enfrenta uma dificuldade, entrega-se e reage dizendo: mas eu não posso, eu sou fraco, a carne é fraca, e acomoda-se àquilo que lhe dá prazer, incapaz de renunciar à facécia de agora para poder encontrar a plenitude mais tarde. Allan Kardec veio demonstrar que essa fragilidade é moral, é a fragilidade do espírito que ainda não abandonou o atavismo dos instintos, da acomodação, da vida sedimentária, da vida sem esforço, aquele repetir das experiências automatistas do período animal. O grande desafio de Joana de Ângeles é o indivíduo parar para pensar nas suas infinitas possibilidades e, através do pensamento, ser o seu próprio médico. Ao apresentar a ciência médica na Grécia, Hipócrates começava com esta proposta de desafio: médico, cura-te a ti mesmo. E esta proposta de desafio atravessou os séculos para ser hoje entendida, quando foi descoberta a psiconeuroimunologia na década passada dos anos 80. Quando a ciência penetrou na intimidade do cérebro, esta glândula que pesa apenas 1,2 kg, esta glândula que é 2% de peso do nosso volume,
e que absorve 20% do oxigênio que nós respiramos. Essa glândula que é o fator da vida e que é o equipamento mais completo que os olhos humanos jamais puderam contemplar, sem dúvida nenhuma, é o grande fator por onde o espírito se manifesta ao corpo, através de cujas potencialidades ele se locomove na terra e estabelece, desenha o seu futuro, refletindo o seu passado. A partir da década de 70, os cerebrologistas descobriram que essa glândula, que até 1950 era considerada como constituída de 15 bilhões de neurônios, possui na atualidade entre 50 bilhões e 100 bilhões de neurônios especializados, que secretam aproximadamente 32 enzimas. Essas substâncias secretadas pelo cérebro podem manter a saúde total, o equilíbrio total, podem armazenar energia, podem manter a alegria, podem imunizar ao contágio das doenças, podem bloquear as dores, porque tem nas endorfinas, as morfinas criadas pelo organismo para preservá-lo dos sofrimentos e das dores. Mas quando, por qualquer circunstância, a consciência, o espírito, a individualidade se desorganiza, essas enzimas deixam de ser fabricadas na quantidade necessária e os fatores imunológicos degeneram, instalando-se as doenças. Essa visão moderna da ciência psicossomática vem demonstrar que não existem doenças, mas que existem doentes. É o espírito, é o ser eterno no seu processo de evolução, que torna a reencarnação saudável ou a reencarnação enfermiça. Através do controle mental, das ações meritórias, a criatura sai desse caos, levanta-se e recompõe as suas paisagens, porque a proposta de Deus é otimista, é a felicidade, não é o sofrimento, é a plenitude, não é a desgraça. Sofrimento, desgraça, desequilíbrio são opções nossas. Quando transformamos a amizade cristalina e pura em paixão tormentosa, candidatamos-nos ao sofrimento. Não é um fenômeno kármico, é um fenômeno de eleição. Quando deixamos que a avareza modifique o nosso comportamento, não se trata de uma dor que herdamos do passado, mas de um desequilíbrio que estabelecemos no presente. Quando o ciúme galvaniza nossa alma e abre espaço para úlceras gástricas, pépticas, duodenais, para disfunções do trato digestivo, para perturbações hepáticas, para diarreias, gripes, palpitações e distúrbios de pânico, não estavam no nosso esquema. Nós elegemos, porque a nossa eleição é sempre por aquilo que nos dá prazer, não por aquilo que nos disciplina. A doutora Lerner, admirável psicóloga catarinense, tem uma frase que nos parece fundamentada na visão espírita: se você quer, você pode, diz ela. Tudo aquilo que nós queremos, nós fazemos, desde que o queiramos realmente. Querer, diz a velha tradição, é poder, porque à medida em que nós queremos, investimos valores, estabelecemos metas, realizamos esforços e sacrifícios e logramos alcançar, porque nós queremos, particularmente na área perturbadora. Então é necessário que nós, que nos viciamos no querer equivocado, estabeleçamos na área dos vícios a virtude de ter os vícios bons. Ela nos propõe, porque temos o vício da mentira, o vício do ciúme,
o vício da inveja, o vício da maledicência, do ódio, do ressentimento. Não estaria no momento chegada a hora de termos o vício de amar, o vício de dizer a verdade, já que os vícios são tão aprazíveis? Vamos ter o vício de proceder bem, vamos ter o vício de não fumar, de não tomar alcoólicos, de não perseguir o nosso próximo. Já que preferimos o vício à virtude, elejamos os vícios positivos ao invés dos vícios negativos. A proposta da doutora Lerner é muito oportuna, porque ela veio coincidir com a grande tarefa apresentada por Allan Kardec na visão reencarnacionista, da autocura, da autorrealização. Quando nos aportamos nas praias do Espiritismo, quase sempre desejamos que o Espiritismo solucione os nossos problemas, de queda do cabelo à unha encravada, de falta de sorte nos amores, até a falta de sorte na economia, da falta de sorte no trabalho, à falta de sorte pelas sucessivas tragédias. Surpreende-me às vezes espiritistas de larga data apresentarem-me problemas nas seguintes palavras: você já viu quanta desgraça está acontecendo com fulano? Morreu o pai, a mãe morreu, a avó morreu, o avô morreu, e ele agora está sem emprego. Já viu quantas desgraças? E eu sorrio e pergunto, então, seria felicidade se ele ganhasse na loteria, e depois da loteria, ao invés de ter uma esposa, ele tivesse duas, ao invés de ter uma casa, ele tivesse duas, ao invés de ter um vício, ele tivesse três? Isso então seria felicidade? É a visão totalmente distorcida do que é uma pessoa, do que é um homem integral. Jesus sofreu sem karma para nos ensinar que através do sofrimento lapidamos valores que estão inertes dentro de nós. Para que o diamante possa refletir a estrela, é necessário arrebentar-lhe a ganga. Para que a pedra preciosa possa fulgurar, é indispensável lapidá-la. Para que a semente possa repetir a espécie, é necessário morrer esmagada no subsolo, para que dela saia a árvore, o vegetal que ela tem na intimidade da sua própria essência. Para que a criatura atinja a plenitude, é necessário muitas vezes, sem qualquer masoquismo, passar pelos testemunhos lapidadores. Ora, me dizem, mas a minha avó morreu. Já estava na hora. É a sua avó, mas morreu também o meu filho, porque cumpriu a tarefa. Não é melhor que ele haja desencarnado a você desejá-lo morto e ele ser um vivo morto na droga, na prostituição, na rapina, na polícia? Ah, mas não tem mais. Examine a paisagem terrestre. Quantas mães me dizem, eu preferiria ter ido ao sepultamento de meu filho a ter ido à delegacia de polícia comprar uma consciência policial para tirá-lo das grades pelo tráfico de cocaína. Não apenas por ele ser viciado, mas por estar desgraçando centenas de vidas. Então a doutrina espírita oferece à pessoa a oportunidade de integrar-se na consciência cósmica. Existem dores porque existem débitos. A melhor maneira de se libertar dos débitos é limar as imperfeições enquanto trabalha no bem, aprender nas lágrimas a oportunidade de sorrir. Então a moderna psicoterapia propõe a experiência do sorriso. Tenha coragem de sorrir de você. Quando fizer uma coisa desagradável, não se exaspere, sorria, ame-se, dê-se o direito de errar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que certo dia foi abrir a porta e descuidadamente a porta veio com muita violência e bateu-lhe na testa. Ele foi tomado de ira, deu um soco na porta e um chute, arrebentou a porta, a mão e o pé. Então ele teve uma atitude perfeitamente selvagem. Ele poderia ter parado e ter dado uma risada, e da próxima vez, quando ele for abrir a porta,
ele olha primeiro se as molas estão bem ou se elas estão com defeito. Eu pude vivenciar essa experiência. Preparava-me um dia para uma conferência numa cidade do sul baiano e descuidadamente tombei no banheiro. Estava muito escorregadio, não havia um tapete de proteção e eu tombei. Quando eu me vi no chão, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: meu Deus, queda é que mata velho. Todo velho arrebenta um osso da bacia, o fêmur. Felizmente eu não sou velho, nem vou ficar, porque eu tenho a idade da alegria. Então, já que eu estava pensando, eu sorri bastante, porque não pode haver nada mais ridículo do que uma queda. Quando caímos, somos semelhantes a um saco de batata derramada. Nós caímos em posições exóticas, impossíveis de repetidas. Passei ao segundo ponto. Estou pensando, então, graças a Deus, não tive um derrame cerebral. Terceiro ponto, deixa-me ver se houve uma hemorragia interna, porque também eu sou médico, não sou cardiologista, mas eu sou um pouco médico, porque de médico e louco no Brasil todo mundo tem muito. Então, naquele momento, eu procurei ver se haveria alguma sensação na gustação, a presença de sangue, e tentei. Estava ótimo. Eu digo: ainda não tive um derramamento de sangue, uma hemorragia interna. Toquei o baço, ele estava inteirinho dentro dos meus dedos, que não sabem onde é que o baço está. Terceiro passo, eu digo: agora vê onde é que eu bati. Havia batido a bacia na parede, havia batido o corpo no chão, a cabeça do outro lado. Ia ter uma conferência, então passei a mão na testa. Meu Deus, deixa ver se tem galo, galinha ou coelho. Não era na Páscoa, não tinha nada, a aparência estava salva. Agora passo final, levanta, Edivaldo, para ver se tem algum osso arrebentado, porque naturalmente na hora eu não ia sentir dor, por causa das endorfinas na circulação. Levantei devagar para não escorregar de novo, porque cai a primeira vez é acidente, cai a segunda é burrice. Levantei-me, apoiei-me de um lado do outro, abri a torneira para poder limpar o sabão, porque diz o adágio português que brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Eu então ainda fechei a porta para o ladrão não voltar. Fiquei em pé e saí um passo, o segundo passo, e então disse: aleluia. Foi a minha primeira queda e vai ser a última, porque nunca mais eu entro no banheiro sem apoio. Aprendi para sempre, e daí por diante eu ri da minha queda. Quando eu vejo uma pessoa cair, eu sorrio. A pessoa fica zangada, mas aí eu sorrio mais e digo: mude de vagão, saia da contrariedade e passe ao vagão do sorriso. A psicoterapia do sorriso. O Dr. Cousins, fazendo visitas na UCLA, na Universidade da Califórnia em Los Angeles, esteve na área de portadores de câncer terminal. Eram veteranos da guerra da Coreia. Ele os encontrou sentados em fila, assistindo a um triste programa de televisão, todo mundo introspectivo, amargado e feliz. Ele trouxe um filme de Charles Chaplin, de Harold Lloyd, um filme de cinema mudo, estúpido, horrível, mas engraçado sem dúvida. Reuniu-os, mudou a posição, passou o primeiro filme. Os veteranos reagiram com raiva, porque quem gosta de ser infeliz tem raiva de quem sorri. É uma reação curiosa, mas a gente se contamina do riso. Daí a pouco alguém achou engraçado quando Harold Lloyd corre atrás de um trem e detém o trem com um soco. Aí a pessoa achou que era tão absurdo que era perfeitamente viável. Meia hora depois, eles estavam sorrindo. Apresentou o filme de Madre Teresa de Calcutá. Se fosse aqui no Brasil, apresentávamos de Irmã Dulce, é claro, da Bahia. E daí a pouco, você fez uma análise da saliva deles. Eles haviam recuperado a hemoglobina, a hemoimunologia. Estavam agora carregados de
estado imunológico para combater o câncer. A partir daí passou a ter sessões de riso. E depois das sessões de riso, quando era examinada a saliva dos pacientes, eles estavam enriquecidos de saúde para lutarem contra o câncer. Mudaram de atmosfera, redecoraram a sala, fizeram na sala a colocação de paisagens vinícolas, de Mickey, de Pateta, do Pato Donald, colocaram ali o Tio Patinhas, Narcisista, Sovina, Miserável, mas também colocaram o Guinho, Zezinho, os 3 sobrinhos de Donald, e mudou completamente a paisagem do hospital. É claro que eles morreram, porque morreram, é um fenômeno biológico, porém, não se deram conta que estavam morrendo, porque o que interessa na vida, diz o Dr. Cousins, não é o número de anos que se vive, é a intensidade com que se vive cada momento. Há pessoas de 90 anos, ele teve um paciente de 90 anos, que estava sendo devorado por um câncer, e ele foi fazer a psicoterapia. Ele disse ao paciente: por que tanta amargura? Porque sou um desgraçado. Lembre-se de um momento feliz da sua vida. Nunca tive um momento feliz. Olhe para minha cara, é a cara de uma pessoa feliz. Mas você namorou? Sim, namorei, mas precisava ver as mulheres com quem eu namorei. Quando eu descobria que elas não prestavam. Mas você casou? Casei, e me arrependi no 3º dia. Mas você teve filho? Tive um filho. Antes eu tivesse estrangulado na hora que ele nasceu, porque mais tarde ele me levou à ruína econômica. Relanceando os olhos, pela estante lá estava uma homenagem. Ele havia recebido de Eleonora Roosevelt, a esposa do presidente dos Estados Unidos, uma homenagem. Ali estava. Ele disse: mas um dia você foi homenageado por mulher extraordinária. Mas ela deu isso a várias pessoas. Então o Dr. Cousins disse: não posso fazer nada por você. Morra em paz, com todo ódio, perfeitamente desgraçado. Passe bem, foi embora. 3 dias depois ele morreu. Morreu desgraçado como ele queria. E outros, no entanto, simplesmente recusam-se a morrer. Há 10 anos atrás, fez agora em março, eu tive uma problemática cardíaca muito grave. E quando o médico me disse que era muito grave e que eu ia morrer dentro de 2 meses, eu me deitei e disse: sabe de outra, eu estou muito jovem para morrer agora. Para que é que Deus me quer lá? Ele já me tem aqui. Eu estou fazendo a ele o favor de estar aqui. Se eu for para lá, eu vou criar bastante problema, porque eu vou ficar pedindo para reencarnar e vou terminar obsidiando os outros. Então é melhor me deixar aqui mesmo. Recusei-me a desencarnar. Eu não me neguei. Eu somente disse para o senhor o que é seu. 10 anos me arrependi. 10 anos, porque eu pensei que ele não ia dar. Eu pedi pouco. A doutora Kay costuma dizer: quando pedir algo, peça muito, porque mesmo que corte metade, você fica com bastante. Aqueles que pedem pouco são miseráveis. Pede um pinguinho, a gente corta metade e não recebe nada. Eu pedi só 10 anos. Claro, eu já renovei o contrato. E então, depois que eu pedi os 10 anos, eu disse: sabe de outra, eu vou me recusar a morrer. Quando me via angina pectoris, ele dizia: que é isso? Você não pode ser sádica. Você não pode ter prazer de me maltratar, eu estou numa boa. Eu lhe amo, menina. Muda disso, eu sou solteiro. Casa comigo, mas me deixa em paz. Que negócio é este? Entre mim e você não pode ter divórcio. Vamos fazer um desquite legal. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Sabe que a angina foi embora? Desquitou-se de mim. Mais tarde ficaram sequelas. E eu disse: esse negócio de sequelas é para quem tem tempo de ser infeliz. Eu não tenho tempo. Eu durmo pouco, eu ando muito, eu corro muito, eu como muito, e etc. Mas então, pelo amor de Deus, sequelas, deixe-me em paz. No mês de novembro passado, o meu cardiologista me disse: Divaldo, você está muito pálido. O que será? Eu digo: não tomo sol, meu senhor. Esse negócio de ser médico psicógrafo é horrível, porque fico de noite e de dia psicografando. Não tomo sol, e é impossível tomar sol, o povo passando. Ele me submeteu a uma bateria de exames, e depois de me fazer todos os exames compatíveis para avaliação, ele disse assim: mas vem cá,
quem foi mesmo que disse que você era cardíaco? Eu digo, se a memória não me falha, foi o senhor, há 8 anos atrás, porque o primeiro que disse já morreu, graças a Deus, antes ele do que eu, e eu estou aqui. Então ele sorriu, mas você não tem nada. Eu digo, não me venha com essa, não me venha com diagnósticos errados, para me animar, eu facilitaria e morrer do coração. Não, senhor, diga que eu ainda estou precisando de muito alto amor e de muito alo amor. Não só alto amar-me, como também ser amado. O que é que há? Eu me amo, mas eu gostaria também que me amassem, porque só quem se ama, ama. Ele sorriu demoradamente e me mandou suspender a medicação que me prescrevera. Eu estava tomando a medicação vasodilatadora, uma medicação para poder baixar um pouco a pressão, para evitar derrame. Quando eu saí do consultório, eu disse, meu bem, você está muito bom, eu vou continuar exatamente. Ele me ameaçou de me matar, eu não dei importância. Ele agora me ameaça de tirar tudo, eu também não vou dar importância. Vamos continuar juntos, eu tomo um remedinho, você se equilibra, estou ótimo. Mas amigos meus, que eram saudáveis, que oraram para eu não morrer, todos já morreram. E eu que era o que estava mal, estou aqui. Então eu me lembro de Chico Xavier, há 40 anos que está morrendo. As pessoas oram para que Chico viva. Já morreram todos os que oraram por ele. E ele está psicografando todos os mortos que antes eram vivos. É a visão otimista da doutrina espírita. A pessoa integral, em síntese, está delineada no Evangelho de Jesus. Quando Allan Kardec nos diz, através da palavra dos Espíritos, que ele era o ser mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de modelo e guia. Então é o homem integral por excelência, convidado ao debate inútil. Ele voltou-se para o hipócrita e reprochou-lhe o comportamento. Diante de uma mulher equivocada, ele amou-a e pediu que ela se amasse. Não voltes a pecar, para que ti não aconteça nada pior. Diante do que o tentavam com a moeda de César, ele pediu para apresentar a dracma e perguntou, que vedes, César? Então dai-lhe o que lhe pertence, mas a Deus dai o que é de Deus. E passou incólume entre nós. Joana de Ângeles, examinando a problemática da pessoa humana, faz-nos um repto, um desafio. Você pode ser feliz agora. Felicidade no estado paradisíaco de inutilidade, de ociosidade, é o estado de luta em que nós administramos as nossas dificuldades. Faz muitos anos alguém me perguntou, você se sente inteiramente feliz? Eu sempre o vejo a sorrir, e eu de redarguia, eu me sinto inteiramente feliz. Então você me quer dizer que não tem problemas? E eu lhe disse, meu senhor, o senhor tem quantos filhos? 2. O senhor tem problemas? Ele disse, eu tenho 2 pestes dentro de casa. Eu digo, eu tenho 126 arcanjos na mansão do caminho, que são meus filhos. O senhor veja quantos problemas. Eu tenho 80 adultos que residem conosco. O senhor imagina o que são 80 pessoas que vieram de lares diferentes, com estruturas psicológicas, comportamentais, morais, com a personalidade formada, para vivermos juntos. Tenho que atender diariamente a mais de 300 adultos, a mais de 1000 crianças. Então eu imagino os problemas que eu tenho de fora. Agora os problemas que eu tenho de mim. Eu tenho muitos problemas. Mas Divaldo, é paradoxal. Como é que você tem problemas e é feliz? Mas eu sou feliz porque eu tenho problemas. Porque uma pessoa sem problemas é um idiota, é um mentecapto. Não raciocina, não é feliz. Ele é apenas um ser anormal. Eu administro meus problemas. E diariamente eu repito a experiência de Santo Agostinho, relatada por ele no Livro dos Espíritos. Se eu me dou conta que eu ofendi alguém, se eu me dou conta que eu me equivoquei em alguma coisa, na primeira oportunidade eu procuro reparar. Não é necessário dizer desculpe-me, mas chegar sorrindo e dizer alô, como vai?
Certo dia eu cheguei a uma pessoa que ficara minha inimiga e olhei bem no rosto assim: como vai? E a pessoa me redarguiu: mas nós estamos de mal. Ai, perdoe, eu esqueci. Acabou a inimizade. Agora já estamos de bem. A pessoa desarmou e disse: por que foi mesmo que ele estava de mal, Divaldo? Eu digo: eu não sei, você que deixou de falar comigo. Não, foi você. Eu digo: não vamos discutir. Já estamos de bem, deixa para lá o motivo da briga, que não é importante. E não era importante. E quando alguma coisa me corre bem, aprimoro-a. É a autobusca que a doutrina espírita me franqueou, ensejando-me a busca de um ser integral. Ao examinar a problemática do homem integral, do ser consciente, Joana de Ângeles estabelece: somente adquire a consciência de si aquele que é capaz de amar-se, de perdoar-se e de desenvolver os valores latentes, avançando com otimismo e sabendo que a experiência na Terra é uma etapa de ir e vir até chegar ao momento do equilíbrio total. Se nós considerarmos sob esse aspecto a vida, faremos a nossa autocura, porque descobriremos as nossas paixões inferiores e canalizá-las-emos, modificaremos a diretriz, descobriremos as nossas imperfeições e as trabalharemos, descobriremos os nossos ideais e faremos uma avaliação: o que é mais importante na minha vida? Em seleções do Reader Digest do mês de março passado, eminente psicólogo de Harvard, fazendo uma experiência sobre o êxito, ele diz que uma das razões do fracasso humano, ele estabelece 8 razões do fracasso humano, é que a criatura invariavelmente age de forma equivocada. Sempre coloca as coisas mais importantes em último lugar e faz aquelas que não têm importância. Se nós começarmos a pensar nas coisas essenciais, as secundárias desaparecem. Se eu resolver mudar o meu caráter para melhor, o ciúme, a angústia, o ressentimento, a inveja cederão campo ao otimismo, à confiança, aos valores que são positivos para a vida. Mais adiante ele diz: outro fator de sucesso é a incivilidade. Nós invariavelmente somos muito gentis com os desconhecidos e muito ingratos com os conhecidos. Uma pessoa nos faz um favor e nós nos tornamos ásperos, conquistamos a pessoa a duras penas. Depois que conquistamos, tratamos mal, porque ela tem a obrigação de nos amar e de receber a nossa bilis. Ele conta a história desses que aparentemente triunfaram e que são muito ingratos com seus benfeitores. Diz ele: eu meço o tempo de atraso nos compromissos de uma pessoa sem valor pela importância que ela se dá. Quando a pessoa não tem valor e é convidada a qualquer ato, chega meia hora atrás para dar-se importância. Mas quando é um homem de negócios, quando é uma pessoa responsável, quando é uma mulher de dignidade, chega 10 minutos antes, porque sabe que o tempo que dispõe está medido e que não tem o direito de fazer que os outros os esperem, porque na sua vez o seu tempo está tão estabelecido que não pode perder esperando os inúteis. E estabelece um programa admirável. Seja você quem age com segurança. E estabelecendo o seu programa, comece pelas coisas fundamentais. Solucione o problema básico e os demais equacionarão lentamente com a sua ajuda. Então a proposta de Narciso, que se contemplando no lago em plena floresta depois da caçada, apaixonou-se pela própria imagem, é profundamente materialista. Deveremos apaixonar-nos pela imagem interior, pela realidade que levou Paulo a dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Então ele desenvolveu o sentido cristão. Ele desenvolveu o mais importante, como disse Jesus, a Marta afadigada pelas coisas secundárias. Marta, Marta. Maria
escolheu a melhor parte, aquela que lhe não será tirada. Dos grandes desafios da atualidade, aqueles que encontramos o ser integral, o espírito, o perispírito e a matéria, paremos a reflexionar: o que é que eu devo fazer da minha vida? Como deverei atuar para alcançar a minha meta? Qual é a minha meta essencial? E com esses 3 valores, nós podemos dizer: Senhor, eu sei que possuo na minha alma valores inestimáveis. Por isso mesmo eu gostaria, Senhor, de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser uma via láctea, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Senhor, eu gostaria de ser como a chuva generosa, que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas na minha pequenez, eu te repetirei outra vez, na impossibilidade de lográ-lo, deixa-me ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu queria, Senhor, ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde andem os heróis na busca da sua conquista e eleição. Oh meu Deus, eu queria ser como a escada que levasse o herói às alturas, porém detendo-me nas amarguras, e sabendo que não lograrei, eu te pedirei para ser o primeiro degrau, a fim de facilitar-lo na conquista do fanal. Eu queria ser como o jardim de todas as flores, com todas as cores. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, dando beleza à paisagem lúgubre da mãe natureza. Eu queria ser um trigal maduro para atender da humanidade a fome e a desesperação. Mas eu não poderei, então eu te rogarei para ser um grão que, caído no chão, me multiplique no milhão e enriqueça da humanidade a mesa repleta de pão. Eu queria, Senhor, ser um pomar de frutos maduros para saciar a fome da humanidade. Mas nesta minha ansiedade, se eu não lograr, deixa-me rogar para ser uma árvore com galhadas, projetando sombra pelo chão. E eu na estrada, olhando o caminho, veja passar de mansinho alguém e lhe diga com ternura: olá, amigo. E se ele se voltar para trás e me perguntar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, irei contigo e lado a lado eu posso dizer: encontrei um homem integral. Senhor de consciência minha, eu gostaria de ser um esteta, um artista, um cantor, um poeta, um trovador, um musicista, para traduzir a beleza da tua mensagem à natureza. Mas como nunca lograrei, porque me falta o éstero, a magia, a musicalidade, então deixa-me dizer-te: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.